Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Nós vamos para mais uma aula de matemática da apostila à prova. A nossa aula de hoje, ela vai da página 72 até a página 77. Só que como são muitas páginas, eu vou dividir em dois vídeos para não ficar muito longo, tá? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos fazer da página 72 até a página 75. E depois eu faço um segundo vídeo com as páginas 76 e 77. Tudo bem, então? Vamos lá? Lição 11, perímetro. Atividade 3. Observe as figuras a seguir. Retângulo, triângulo e quadrado. Qual das figuras tem o menor perímetro? Então, esse é o nosso desafio. Compreenda. O que é preciso calcular para obter o perímetro de cada uma dessas figuras? Nós já estudamos um pouco sobre isso no livro didático. Quem lembra o que eu tenho que fazer para achar o perímetro? Letra B. Quais são as medidas dos lados que não estão indicadas nas figuras roxa e laranja? Então, vocês vão ter que voltar na figura e vão ter que colocar quanto vale aquele lado que não está sendo indicado. Lembrando que, se for quadrado, tem o mesmo lado. Responda. Letra A. Complete para calcular o perímetro de cada figura. Então, olha só, vocês vão ter que colocar aqui os lados que estão faltando, tá? Então, olha só, na letra A é um quadrado, então são 4 lados iguais. Então, quanto que mede cada lado desses, se são todos iguais? O retângulo, sabemos que o retângulo, ele tem 2 lados com uma medida e os outros 2 lados com outra medida. Então, preencham aqui certinho. E o triângulo, nesse caso, tem 3 lados iguais. Letra B. A figura de menor perímetro é o... Então, vocês vão ter que somar todos os lados para saber qual delas tem o menor perímetro. Página 73. Observe o mapa ao lado. Paulo se encontra na região 1,8 e a entrada do parque está localizada na região 11,1. Descreva o percurso que Paulo fez para chegar à entrada do parque. Não se esqueça de indicar os giros, tá? Então, esse é o nosso desafio. Compreenda. Letra A. Que informações são necessárias para descrever um trajeto com base no mapa da atividade? Será que eu tenho que saber onde ele está e onde ele quer chegar? O que eu tenho que saber para poder traçar esse trajeto? Letra B. Quantos quadradinhos do mapa Paulo caminhou até chegar ao parque? Então, voltem no mapa e olhem o caminho que ele fez. Por quantos quadradinhos ele passou? Responda. Letra A. Quantas vezes Paulo fez um giro para mudar de direção durante o percurso? E de quantos graus foram esses giros? Letra B. Descreva o percurso feito por ele. Então, aí vocês vão descrever com as suas palavras todo o caminho por onde ele passou. Letra C. Descreva um caminho alternativo para Paulo chegar ao parque. Então, um caminho alternativo seria um outro caminho que ele possa fazer e chegar ao parque do mesmo jeito. O objetivo do jogo Campo Minado é determinar todos os quadrados sem bombas e sinalizar as bombas corretamente, utilizando as bandeirinhas. Se você clicar em uma bomba, o jogo acaba. E quanto mais rápido você encontrar os quadrados sem bomba, maior é a sua pontuação. A figura mostra o final de uma partida. As bombas sinalizadas corretamente são indicadas por bandeirinha. E o X indica bomba sinalizada incorretamente. A bomba que explodiu está no quadradinho laranja. Para facilitar a localização dos elementos nesse jogo, foi representado um sistema de coordenadas numéricas. Quais são
as coordenadas das bombas identificadas corretamente? Qual é a coordenada da bomba que explodiu? Então, esse é o nosso desafio, tá? Compreenda. Letra A. Quantas bombas foram sinalizadas corretamente nesse jogo? Então, é só vocês ir lá, olharem quantas que foram sinalizadas de forma certa, com as bandeirinhas. Letra B. Quantas bandeiras foram colocadas no lugar errado? Letra C. Quantas bombas não foram identificadas? Responda. Letra A. Quais são as coordenadas das bandeirinhas posicionadas corretamente? Então, vocês têm que colocar o número da linha e o número da coluna para saber exatamente onde é a bandeirinha que está correta. Letra B. E a de que foi posicionada incorretamente? Então, mesma coisa, vocês vão colocar a coordenada da bomba que ele não conseguiu sinalizar. Letra C. Qual a coordenada da bomba que explodiu? Então, mesma coisa, vocês vão ter que colocar o número da linha e o número da coluna. Página 75, atividade 4. Observe o contorno e os vértices de um polígono, representado no plano cartesiano a seguir. Quais são as coordenadas dos vértices do polígono representado? Então, esse é o desafio, tá? É o que a gente vai ter que responder. Compreenda. Letra A. Quais são os pontos que indicam os vértices desse polígono? Então, vocês vão colocar a coordenada, qual a linha e qual a coluna, que está o ponto. Os pontos, né? Letra B. Quantos vértices tem o polígono representado no plano cartesiano? Lembra o que é vértice? É o encontro das duas linhas, né? É o pontinho. Se chama vértice. Letra C. Qual nome recebe esse polígono? Então, como ele chama esse polígono? Responda. Letra A. Quais são as coordenadas dos vértices desse polígono? Então, vocês vão ter que colocar as linhas e as colunas para saber quais são as coordenadas. Letra B. Algum vértice desse polígono está sobre o eixo X? Se sim, que vértices são esses e quais são as coordenadas deles? Então, vocês vão olhar lá, o eixo X. Tem algum pontinho em cima do eixo X? Se tiver, vocês vão colocar qual a linha e qual a coluna que ele está localizado. Questão C. Em algum vértice desse polígono está sobre o eixo Y? Se sim, que vértices são esses e quais são as coordenadas deles? Então, a mesma coisa, só que aquela hora estava pedindo do eixo X, agora está pedindo do eixo Y. Então, essa é a nossa aula, tá? Paramos por aqui. Então, eu vou fazer o próximo vídeo com as duas páginas que estão faltando, com as páginas 76 e 77. Pessoal, então olha só, como a gente combinou, nós vamos fazer esse segundo vídeo agora com as páginas 76 e 77, tá? É continuação da atividade do vídeo anterior. Então vamos lá. Atividade 5. João e Pedro estão jogando batalha naval. Esse jogo consiste em descobrir quais são as coordenadas das embarcações do adversário. Cada jogador tem a mesma quantidade de embarcações, que estão representadas a seguir. Então, olha só, esse primeiro quadrado traz as embarcações que eles têm. Hidroaviões, submarinos, cruzadores, encouraçados e porta-aviões, tá? Então, eles têm a mesma quantidade de aviões cada um. Ganha o jogo quem descobrir todas as embarcações do adversário primeiro. Observe o tabuleiro de João em certo momento da partida. O que está marcado com um X são os palpites de Pedro. Então, olha só. O que está marcado com um X, pessoal, já tem alguns aviões que o Pedro já descobriu, olha lá. Então, vamos lá. Quais embarcações de João ainda não foram naufragadas? Quais são as coordenadas dessas embarcações? Então, esse é o nosso desafio, tá bom? Compreenda. Letra A. Quais são os tipos de embarcações do jogo? Então, vocês vão voltar lá naquele quadrinho e colocar os nomes das embarcações. Letra B. Quantas embarcações cada jogador tem no início do jogo? Então, vocês vão somar a quantidade de todas elas, né?
Só que lembrando que tem algumas embarcações que eles têm mais de uma. Letra C. Quantas embarcações de João foram naufragadas? As que foram naufragadas, pessoal, é a que já estão com os X em todas as partes dela. Letra D. Quantas embarcações de João ainda não foram atingidas? São as embarcações azuis que os X ainda não estão nelas, tá? Responda. Letra A. Quais foram as embarcações naufragadas e quantas de cada tipo? Então, vocês vão olhar e tem os nomes, tá? Quantas que foram afundadas de cada uma delas? Letra B. Quais são as embarcações que ainda não foram naufragadas? Quantas de cada tipo? Então, vocês vão colocar o nome das embarcações que ainda estão no jogo, tá? E quantas delas que tem? Letra C. Escreva as coordenadas das embarcações que ainda não foram naufragadas. Então, olha só, de todas essas embarcações aqui, quais delas que ainda não foram naufragadas, tá? Quais que ainda não afundou? Então, aí vocês vão colocar as coordenadas das que não afundou, tá? Ah, mas, professora, e se o hidroavião já afundou tudo? Então, vocês não colocam. Só vai colocar das que ainda não afundou. Então, essa é a nossa aula de matemática. Se vocês tiverem qualquer dúvida, chamem a professora no WhatsApp, tá bom? O que não pode é deixar de fazer. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!